Bom, então sejam bem-vindos. Hoje comemoramos 1 ano e 7 dias do nosso movimento do Heart of Agile. O Heart of Agile surgiu ano passado, no dia 23 de março de 2021. Então, hoje, precisamente 1 ano e 7 dias, como eu já referi, nós comemoramos, melhor, 1 ano de movimento do Heart of Agile Portugal. E para comemorar, né, essa data tão especial, nós trouxemos também alguém tão especial, o Ricardo, para falar a todos nós, para partilhar um pouco do seu conhecimento sobre o que é agilidade, para que serve, como é que usa, entre outros. Ah, Então, agora a então palavra... eu fiquei aqui anunciando, o que esse rapaz está no... Pronto, passo agora a palavra à Solange, para que ela possa apresentar o nosso convidado especial de hoje e o Ricardo possa falar um pouco da sua apresentação. Solange, obrigada. Obrigada, boa tarde a todos, né? Nós aqui em Portugal agora são 19h11, no Brasil são 15h11, temos muitos participantes brasileiros aqui, e é uma honra, né? Estamos comemorando 1 ano de existência da comunidade Heart of Agile, e o Ricardo vai ser o primeiro apresentador português que nós teremos. Então, nós estamos muito contentes hoje em ter um português falando para portugueses, que é essa a nossa intenção, trazer mais portugueses ao grupo. E o Ricardo, então, vai falar do tema Pilares da Agilidade, a receita para sermos ágeis não se baseia em frameworks ou ferramentas. Falando um pouquinho sobre quem é o Ricardo, né? Bem, ele descobriu a tecnologia muito novo, criou seu primeiro jogo num Spectrum 48K há 37 anos atrás, mas por volta dessa altura ele apaixonou-se pela fotografia e desde logo deixou os jogos e começou a fotografar. Bem, o Ricardo, depois de estudar fotografia durante 5 anos, iniciou uma carreira como fotógrafo. Até que em 97, com o advento da internet em Portugal, o Ricardo percebeu que poderia colocar as fotos dele online e deixá-las disponíveis para o mundo. Aprendeu HTML e desde então assumiu as suas duas paixões como complementares e não em conflito. Daí, a começar a gerir projetos e equipas, foi um pequeno salto. Finalmente, em 2009, descobriu o Scrum e com ele todo o universo ágil. Gradualmente, abandonou o desenvolvimento e focou-se em equipas e, acima de tudo, em pessoas. Bom, então é sobre isso que ele vai falar conosco hoje. E destaco, né, que os nossos participantes podem ir fazendo perguntas, porque a ideia é que essa apresentação seja interativa. O Ricardo, ele quer ouvir das pessoas, então, por favor, podem colocar no chat as perguntas, eu vou olhando e vou perguntando para o Ricardo, ok? Bom, Ricardo, então a palavra é sua. Muito obrigado, Solange. Boa tarde ou boa noite, consoante onde estejam. Muito obrigado por essa apresentação. Obrigado ao Heart of Agile Portugal pelo convite. Eu devo dizer, antes de mais, que isto é um bocadinho clickbait. Isto não é bem uma apresentação assim extraordinária. Vamos conversar um pouco sobre os pilares da agilidade. Se me permitem, eu vou partilhar o ecrã para vos mostrar alguns slides. Digam-me se estiverem a ver, para podermos continuar. Eu, Sim, como Ricardo, não vou conseguir ver o chat enquanto estiver, acho que não consigo ver o chat ao mesmo tempo, tenho que controlar aqui a apresentação. Vou pedir então à Solange que depois me vá dando indicação se alguém quiser colocar alguma questão. Por favor, façam as perguntas todas, não tenham problemas. Estamos aqui, mais uma vez, isto é quase uma conversa, tá? Então, isto dos pilares da agilidade, antes de mais aqui uma nota, é um draft, porque para mim todas as apresentações são drafts, existe estar sempre a evoluir. Tudo o que tem a ver com conhecimento é uma evolução constante. Okay? Isto dos pilares da agilidade surgiu, eu vou saltar este, porque já fui apresentado, muito obrigado. Surgiu porque nas minhas formações e na maioria das formações que eu conheço de Agile, a ideia que nós damos é sempre
o que é o Agile, fazemos essa pergunta. Mas eu gostaria de fazer a pergunta não o que é o Agile, eu quero colocar-vos a pergunta de o que é para vocês agilidade. Okay? Logo de início, o que é que vocês entendem por agilidade? Eu vou-vos pedir porque acedam ao Menti. Okay? Tem aí o código. E eu depois já vou então partilhar então o outro ecrã. Vou ver aqui, eu vou ver as vossas respostas. Quero ver. Atenção, não é que eu não quero saber o que é o Agile, quero saber o que é que vocês me entendem por agilidade. Vou dar aqui uns minutinhos para as pessoas responderem. Espero que vocês consigam aceder todos. Se alguém tiver problema, por favor, fala, ok? Ok. Vocês estão a ver qual ecrã? Não sei qual é o ecrã que vocês estão a ver. Estão a ver, certo? O do Samambaia, parece. É? É. Ou é Flamboyant? Portanto, estou a ver o ecrã do Menti, espero. Isso, com tantos ecrãs, depois uma pessoa nunca sabe qual é que está a ser partilhado. Vamos lá. Estão todos a ouvir bem, Ana? Esperemos que sim. Claro. Vou relembrar que nós aqui deste lado do Atlântico costumamos dizer que isto é quase para trocar uns bonecos, né? No Brasil provavelmente dizer um bate-papo, não é? E eu gostaria que fosse também um pouco isso. À medida que eu for falando, que me façam questões e que troquemos impressões. Okay? É assim que se aprende. Já temos aqui algumas respostas: aprendizagem, flexibilidade, pessoas, responder rápido a mudanças. Sim, senhor. Mais um minutinho ou dois. Também não é preciso preencher muita coisa. Pessoas mais que processos. A capacidade de resolver problemas, de forma simples e prática, prometendo melhoria contínua nas rotinas. Responder rapidamente a mudanças, muito bem. Ok. Pronto, acho que falhar rápido, adaptar. Gostei do falhar rápido, é um ponto importante. Mas o que para mim que é interessante validar convosco é que, quase sem exceção, nós temos a tendência de cair para aquelas definições que nos são apresentadas em livros, em sites, em palestras, muitas vezes ligadas a frameworks, a métodos e a ferramentas. E hoje em dia eu vejo que o Agile e a agilidade se confundem muito, que não são exatamente a mesma coisa. Então a ideia surgiu, agora vou mudar outra vez o ecrã. Quando eu estava a fazer uma das formações, digamos que já estão a ver a apresentação outra vez. Quando eu estava a fazer as apresentações, dos vídeos que eu apresentei inicialmente é este, é o vídeo da gazela e da chita. Eu não sei se isso tem áudio aqui, mas vamos ver se eu vou cortar o áudio. Eu não estou a ver o ecrã, peço desculpas. Ainda não? Então, estão a ver qual? O outro ainda? É do vídeo. É porque você deve estar pelo telemóvel, Carla. Ricardo, para você Sim. colocar o som, você retire, por favor. Eu não quero o som da. Então vídeo. pronto, Não. ok. Estão todos a ver, o slide do vídeo, então? Sim. Ok, então podemos continuar. Pronto. Enquanto o vídeo passa, eu vou falando. Portanto, este é um dos vídeos que eu passo e que mostra uma chita a perseguir uma gazela. Não sei se no Brasil chamam chita, é tipo leopardo, é parecido.
ou uma onça pintada, será, no Brasil? Não é? E a verdade é que a chita, que tem uma velocidade média de 115 km/h, e a gazela com uma velocidade máxima de 70, a taxa de sucesso de uma chita é entre os 40% e os 50%. E a pergunta que se faz sempre é porquê? A resposta é óbvia, não é? A gazela muda constantemente de direção, adapta-se às circunstâncias, e então o que é que vai acontecer? Escapa, porque a chita, apesar de ser muito rápida, tem um pico de velocidade, mas depois cansa-se depressa. Pronto, isto é a explicação científica e isto é o início da maioria das formações que eu dou sobre Agile. Mas depois eu comecei a pensar se isto não será verdade também para outros ambientes. Se isto é tão primário, se é do reino animal, por que não pensar isto do ponto de vista do homem? Ok? Vou ver se eu consigo passar isto aqui. Então comecei a pensar exatamente o que é isto de ser... Ups, foi uma mais. O que é isto de ser da agilidade? O que é que isto implica? A agilidade faz parte de quem nós somos como seres humanos. Do ponto de vista antropológico, do ponto de vista biológico até, nós somos seres ágeis. De outra forma, a espécie humana não teria evoluído, não teria sobrevivido. Ok? Faz parte de nós. Agora sim posso. O Homo sapiens chegou onde chegou porque cresceu, porque evoluiu, porque se adaptou, porque criou novos processos, porque criou novas ferramentas, okay? E conseguiu conquistar o planeta, no fundo. O facto de estarmos a estragá-lo já é outra questão neste momento, mas a verdade é que nós, enquanto espécie, evoluímos muito rapidamente porque conseguimos adaptar-nos. Não fomos os únicos a conseguir fazê-lo também. E se nós formos a ver as definições que existem hoje em dia, na maioria dos livros e das palestras que ouvimos sobre business agility, sobre agilidade, é exatamente isso, é adaptar rapidamente às circunstâncias e à mudança do mercado, fatores externos e internos. Liderar até, não é? Estarmos à frente da concorrência para nos dar uma vantagem competitiva constante. Ora, reparem, nós estamos a falar de uma coisa que é tão primária enquanto espécie, como sendo a base de tudo o que é, hoje em dia, modelos, considerados modelos competitivos e sustentáveis de negócio. Isto foi uma coisa que me fez pensar, mas espera, se isso já existe de tão atrás, será que ainda hoje temos isto? Será que ainda hoje conseguimos pegar nesses instintos tão primários e levar à frente? A verdade é que o ser humano, não sei se todos conhecem, mas se não conhecem rapidamente, isto é a pirâmide das necessidades de Maslow, que nos indica quais são as nossas necessidades primárias e secundárias. Se nós olharmos para aquelas duas, a base da nossa pirâmide, as nossas necessidades primárias, indicam todas as necessidades que qualquer ser humano tem, isso eu aí daria um passinho a mais, qualquer ser vivo tem. Todos nós lutamos por conseguir sobreviver, de alguma forma. As fisiológicas e as necessidades de segurança são a base de tudo que nos trouxe até aqui. Tudo o resto são construções, passa a expressão, modernas. É algo que surgiu a partir do momento em que o ser humano deixou de ser um animal e passou a ser um ser social. Ok? A questão da relação e a forma como nos relacionamos é uma coisa que surgiu quando nós deixámos de ser parte de animais selvagens, digamos assim. E foi isso que nos distinguiu do resto dos seres humanos, dos restos de seres vivos. Não é? E a verdade é que nós, hoje em dia, não só, mas desde que somos uma sociedade considerada evoluída, nós treinamos a nós próprios, nós treinamos as nossas pessoas para limitarem a forma de pensar. A nossa escola diz-nos que este é o caminho certo para fazer as coisas.
nós, enquanto pais, dizemos aos nossos filhos: não faças isso, faz assim, não faças daquela forma. Portanto, mesmo de forma inconsciente, nós temos estado, ao longo dos anos, a limitar a agilidade que nos é tão natural. Okay? E isto não tem a ver com cultura, tem a ver com o instinto de sobrevivência. Reparem, o facto de sermos ou de necessitarmos da agilidade vem de trás. Só que quando criamos cultura, quando criamos sociedades, começámos automaticamente a criar limites. Tu não podes fazer isto, tu não podes fazer aquilo, tu só podes estar nesta área, tu só podes trabalhar desta forma. Portanto, somos nós próprios que nos estamos a limitar. Agora, o que é curioso para mim é que ainda hoje fazemos o mesmo. As nossas crianças são ágeis. Os nossos filhos são seres ágeis. Nós vemos as crianças, não sei se vocês têm filhos ou sobrinhos ou se têm crianças por perto, mas observa. As crianças, a forma como elas brincam, a forma como pensam, a forma como socializam, se não forem limitadas pelos adultos, tipicamente, não é? Pelos ambientes onde estão, as coisas que elas descobrem são imensas e a forma como evoluem e crescem é substancialmente, eu diria, mais positiva do que o que nós temos hoje em dia quase como um conceito considerado aceitável na sociedade moderna. Um exemplo que eu costumo dar, não sei se também conhecem, existe uma coisa chamada o Marshmallow Challenge, que é um desafio que é usado por o mundo todo a vários níveis, a nível universitário, em empresas. Eu faço também nas minhas formações, em que o objetivo é com esparguete, fio e fita cola. Como é que se diz fita cola no Brasil? Jorge, ajuda-me. É Durex. Quer que eu diga mesmo? A Durex, é. Durex, pois é. Estava a falhar a palavra, não é? Portanto, com Durex, com fio e com esparguete e um marshmallow, construir uma estrutura o mais alto possível, seja autossustentável, o marshmallow no topo. A verdade é que, estatisticamente, para além dos engenheiros, naturalmente, quem tem a maior taxa de sucesso e cria as estruturas mais altas são as crianças. Porque elas não fazem planos a longo prazo, porque elas não se limitam. Não é? E depois a pessoa que está atrás desse Marshmallow Challenge também disse que elas não querem ser as presidentes do Spaghetti Inc., como eles chamam. Okay? É muito interessante. Portanto, elas estão lá porque se divertem a fazer aquilo. Não têm propriamente um método científico. O método científico delas é experimentar. Funciona? Olha que giro, vamos experimentar mais qualquer coisa. Olha, este não funciona, então vamos experimentar. Okay? Enquanto que o adulto, nós, tipicamente traçamos logo um plano e temos que construir a estrutura assim, montar assado, e depois no fim, quando estamos a chegar ao fim do tempo, vamos pôr o marshmallow e aquilo desaba. E depois já não temos tempo para corrigir. Isso é algo que é comum, não é? É muito comum nos nossos projetos. Okay? E, portanto, daí vem também a questão do fail fast, fail often e fail forward, que há pouco mencionaram, quando falaram no falhar rápido. É isto que as crianças fazem sempre, se nós não as limitarmos. É óbvio que temos alguns boundaries que são obrigatórios por questões de segurança, são crianças. Mas as crianças sabem muito mais do que nós pensamos. Okay? Eu diria até mais, observem bem a forma como elas brincam, como elas estão, mesmo na creche. Okay? A forma como elas se relacionam, como elas aprendem. Elas cooperam, elas se observam, elas brincam e estão a aprender constantemente. Okay? E, naturalmente, nós temos aquelas que estão sempre, sim, mas se eu deixo a minha criança fazer tudo, ela vai fazer asneira. Às vezes uma asneira ou outra não faz mal a ninguém. E depois obviamente que está passível de debate e discussão. Cada um sabe de si e da sua família. Haverá sempre quem diga
que devemos deixar as crianças brincar na terra, que assim é que se criam anticorpos. E eu faço o paralelismo, deixem-nas aprender como querem, que assim é que elas vão perceber como é que o mundo funciona. Se nós protegermos demasiado as crianças, elas vão ficar limitadas. E é um problema que nós fazemos isso, e depois, quando elas crescerem, forem para o mundo corporativo, para o mundo empresarial, para o mundo do trabalho, até mesmo na escola, nós vamos notar a diferença de uma criança que aprendeu brincando e a diferença de uma criança que aprendeu forçado. Okay? Agora aqui uns extras, uns bonuzinhos. Curiosidades do mundo animal. Ainda hoje temos espécies que estão numa fase evolutiva muito semelhante àquela que nós conhecemos de há milhões de anos. O mudskipper é um tipo de peixe que evoluiu para poder caminhar na terra. Adaptou-se. Okay? Para sermos ágeis, temos que ter esta capacidade de adaptação. Temos que adaptarmos a constante mudança. Vocês mencionaram isto também no Menti. Não é? Como é que o fazemos? Para mim, é que antes de mais não nos podemos limitar. O pensar fora da caixa é fundamental. Não é? Existem vários livros sobre o tema. Com certeza alguns de vocês pelo menos já ouviram falar em lateral thinking, e devemos usar isso nas nossas equipas, nas nossas famílias até, porque não? Porque é fundamental não nos deixarmos limitar por aquilo que é considerado ser a única forma correta de agir. O suricata tem outra particularidade. A forma de ele se adaptar é uma coisa que, se vocês olharem, é muito comum em Scrum. É que eles assumem todos os papéis. Enquanto que há outros animais, outras espécies de animais, como é o caso das abelhas ou das formigas, em que temos as trabalhadoras, e temos o exército, e temos a rainha, e temos que estão muito hierárquicas, e está ali muito, e funciona, porque, mais uma vez, cada um sabe o seu lugar, mas eles só fazem aquilo. Eles não têm que competir com vender o mel da árvore ou da colmeia do lado. Como eles não têm esse tipo de competição, é de sobrevivência exclusiva, aquilo funciona perfeitamente. Agora, aqui a suricata já tem uma particularidade, é que eles todos se revezam nos vários papéis. Eles são cross-functional, o que é curioso. Nós aprendemos isso e hoje em dia utilizamos isto em Agile. O Scrum diz isso, que as equipas devem ser cross-functional. Nós devemos ter equipas capazes de entregar um projeto end-to-end. Basta olhar para o mundo animal e temos N exemplos. Okay? E mais um exemplo extra que não propriamente da agilidade só pela agilidade, mas é considerado que é a resiliência. E aqui já estou a ultrapassar, não estou a falar só do mundo animal, já estou a falar da flora, okay? Que é fundamental entender este conceito. Nós temos plantas, principalmente plantas, que quando nós cortamos, crescem o dobro ou o triplo. Toda a gente que trabalha em horta ou tem uma pequena horta sabe que o conceito de podar uma planta para que ela cresça ou rejuvenesça é muito próprio. E o bambu é o exemplo perfeito. Como eles são plantas que crescem muito na vertical, elas têm que ser rápidas a alcançar o topo para conseguir absorver a luz solar. Okay? E então é resiliência, que é a capacidade de se adaptar rapidamente à mudança e é diário. É uma coisa que é planeada. E quando tem um trauma, quando acontece um problema, no caso de ser cortado ou de sofrer algum tipo de ataque, chamemos-lhe assim, ambiental, crescem mais fortes ainda. E nós podemos depois fazer os paralelismos todos que quiserem com o mundo moderno e com o ser humano. Quando uma pessoa parte um osso, o osso solidifica ainda mais forte do que estava antes. Okay? Se nós formos pensar bem, tudo o que nós temos hoje em dia que
fazer para entender o que é agilidade é olhar à nossa volta. Tudo o que nós temos que fazer é pensar quem nós somos no nosso âmago. Nós somos Homo sapiens, nós evoluímos de uma espécie que sempre foi ágil. Nós, enquanto homem moderno, é que estamos a limitar-nos a nós próprios. E é aqui que eu agora vou falar do que eu considero ser o cerne desta questão. O que é a agilidade para mim? Não é uma questão cultural, não é questão das frameworks, dos métodos, das ferramentas. Não interessa se nós temos boas frameworks, se nós temos bons métodos, temos as ferramentas melhores do mundo. Para sermos ágeis, tem que vir de dentro, ok? E eu estou a apontar para aqui de propósito, porque estamos afinal, como é que se chama este grupo? Art of Agile, não é? Tem que vir de dentro, tem que mexer nós, começa por nós. Não é? A agilidade não nos pode ser nunca forçada, porque eu não posso dizer a uma pessoa tu vais ser ágil. Tu vais ter agilidade e vais conquistar isto. Não, é algo que a pessoa tem que sentir e tem que querer. Mas ao mesmo tempo também não posso limitar a dizer, olha, tu para seres ágil tens que seguir este caminho e só este caminho. Não. Aí já nos estamos a limitar outra vez e então não faz sentido nenhum. Ok? Para mim, e isto é importante, para mim, ser ágil ou ter agilidade significa não nos limitarmos a qualquer tipo de conceito, framework, método ou ferramenta. E é por isso que para mim é tão importante hoje estar aqui neste grupo do Art of Agile, que o cerne deste grupo ou deste movimento, digamos assim, é exatamente distanciarmos de tudo o que é hoje em dia considerado Agile, que é usar Scrum, o Kanban, ter o Jiraboard, ter cards, ter planning poker, ter story points. Isso é tudo muito bonito, mas isso não serve de nada se nós não sentirmos o Agile como sendo a parte principal do mundo em que vivemos, seja pessoal, seja corporativo. Okay? Perguntas até agora? Eu vejo muita coisa a acontecer no chat, mas eu não estou a ler o chat, portanto eu não sei. Não tem pergunta ainda. Ok. Então parece que estou a ser... Mas, por favor, fiquem à vontade. Algumas pessoas entraram depois, então essa palestra do Ricardo é interativa, então conforme ele for falando, vocês podem colocar as perguntas aqui no chat. Tá? É sempre interativo, eu não quero que vocês fiquem calados eternamente, não é isso que se pretende. Então, nesta minha pesquisa, ou neste meu devaneio, se quiserem, pela agilidade e estudar isto do ponto de vista um bocadinho mais da antropologia, da sociologia, até mesmo da psicologia, que é isto que eu tenho feito, tenho andado à procura de informação e de estudar alguns livros que tratam estes pontos de vista, não tanto do ponto de vista do Scrum, ou do Kanban, ou do Extreme Programming, ou do que se for. Eu tenho-me focado mais das pessoas, nos conceitos, na cultura até. Eu cheguei à conclusão, para mim, mais uma vez, isto é um conceito meu, é uma coisa que é exploratória e que se alguém discordar, por favor, diga, porque é assim que se aprende, não se esqueçam. Okay? Quais são os 3 pilares da agilidade? Para mim. São estes 3. Comunicação, segurança psicológica e confiança. Okay? Estes 3 interagem e dependem uns dos outros. E estes 3 depois declinam ou dão origem a outros que nós hoje em dia ouvimos falar, o foco, a capacidade de ownership sobre o trabalho feito, tudo o resto vem daqui. Estes também são os 3 pilares principais da agilidade. E mais uma vez, eu tenho estado a fazer um esforço para chamar agilidade e não agile. Porque para mim o agile já é aquilo que surgiu em 2001 com o manifesto e que depois englobou tudo o que vinha de trás com aqueles frameworks e aquelas metodologias que hoje em dia a maioria de nós conhecemos e talvez já as usemos e às vezes abusamos delas até. Não é? Vamos lá ver uma a uma, só para ver um bocadinho mais. Comunicar efetivamente, de uma forma eficaz,
para ter uma comunicação eficaz, temos que ser transparentes, temos que não esconder, não ter as chamadas hidden agendas, não é? Tem que haver uma visão global, por muito que nós estejamos focados em desenvolver determinado ponto do nosso trabalho, seja na escola, na universidade, seja profissionalmente ou até mesmo em casa, temos que ter uma visão global, chamada System Thinking. Okay? É fundamental, porque muitas vezes se estivermos só focados, tivermos a tal visão de túnel, porque estamos focados naquele ponto para o desenvolver, podemos estar a negligenciar ou até entrar em conflito com outras áreas. Isso aplica-se a tudo. Permitir a que todos tenham uma voz é fundamental. E eu sei que aqui é importante também dar uma nota. Alguns de nós trabalham em ambiente multicultural, ou até internacional, se quiserem, e há aqui a questão, muitas vezes, de diferentes culturas e a forma como as pessoas interagem ou não. Pessoalmente, eu trabalho com pessoas de vários países do mundo e noto, por exemplo, que os nossos colegas indianos têm uma cultura muito própria de estarem naturalmente retraídos, não são pessoas muito proativas do ponto de vista da partilha. Nós temos que puxar por eles. Mas depois já lá está, é o trabalho de cada um de nós enquanto Scrum Masters, ou Agile Coaches, ou gestores de projeto, qualquer que seja a função dentro da equipa, tentar puxar uns pelos outros. E lá está, isto vai estar ligado com um dos outros pilares, que é a segurança psicológica. Nós não conseguimos fazer que as pessoas falem e colaborem se não se sentirem seguros. Ok? E vice-versa. Não é? Se nós olharmos para o manifesto, a forma como ele foi escrito, alguns dos princípios do Agile Manifesto já falam sobre este tema da comunicação. A forma da equipa de refletir regularmente. Temos que comunicar, temos que partilhar o que está bem, o que não está bem, de forma segura, de forma perfeitamente aceitável por todos, sem apontar o dedo, não é? Maximizar o trabalho não feito, também é essencial, temos que comunicar para isso. E depois nós quisermos então falar de processos e ferramentas e de coisas mais palpáveis, toda a equipa tem que se entreajudar, para isso tem que saber comunicar. E notem que quando eu falo toda a equipa, falo toda a equipa. Muitas vezes nós temos aquele problema que é nós a equipa e ele o Product Owner. Continua a haver muito esse problema. O Product Owner é alguém que vem do negócio, que é o mau, mas o Product Owner faz parte da equipa. E é uma das partes fundamentais da equipa, porque ele é o pivô para trazer o valor do produto que nós estamos a desenvolver. E aqui sim estou a falar concretamente de uma equipa que produz algo. Okay? Portanto, se nós não sabemos comunicar todos, não faz sentido nenhum. Vamos estar sempre contra alguém. E isso não vai funcionar. Isso é uma chamada anti-pattern, não é? Portanto, a forma de comunicar eficazmente é um dos pilares da agilidade. Não interessa se usa Scrum, se usa Kanban, se usa XP, se usa Crystal, DSDM, chamem-lhe os frameworks que todos quiserem. Se não comunicarem, não funciona. Segurança psicológica, outro dos pilares. Por um lado... Ricardo, com licença, tem uma observação apenas aqui, claro. Da Andressa Ranieri, dizendo que ela observou a forma como você vê o Agile e é incrível, parabéns para você. Muito obrigado, muito obrigado. Espero que de hoje, pelo menos, que suscite pessoas a quererem falar sobre o tema. Para mim já é bom. Ok? Mas pronto, perguntem, comentem, estejam à vontade. Então, em termos de segurança psicológica, estava eu a dizer que, do ponto de vista da relação da segurança psicológica com a comunicação, nós só conseguimos criar tal ambiente de segurança psicológica se comunicarmos abertamente. Por outro lado, só conseguimos fazer que as pessoas comuniquem abertamente se sentirem seguros. Okay?
Portanto, há aqui uma dualidade e as coisas têm que funcionar juntas. Não se podem separar nunca. Tá? Como é que nós conseguimos que essa segurança psicológica aconteça? Permitir que as pessoas falhem. Dar espaço a que as pessoas partilhem sem medos. Okay? Não apontar o dedo. Se não houver inclusão, não há crescimento, não há equipa. Okay? Não se esqueçam que uma equipa é um conjunto de pessoas, não é um conjunto de pessoas que trabalha junta, é um conjunto de pessoas que partilha valores. E para partilhar valores, as pessoas têm que acreditar umas nas outras, têm que se sentir seguras. E se quiserem depois trazer isto um bocadinho para o Scrum, que é aquilo que quase toda a gente conhece, a verdade é que se nós não tivermos essa capacidade de perceber que as pessoas que fazem parte da nossa equipa estão lá porque elas próprias têm valor e que lhes foi reconhecido esse valor por alguém que as contratou, e ao mesmo tempo nós temos que perceber, ok, se eu estou cá é porque também alguém viu o valor em mim. Portanto, a minha voz tem que ser ouvida. Eu tenho que fazer parte integral da equipa onde me insiro. Porque muitas vezes acontece que, principalmente os mais júniores, aquelas pessoas que começam, que estão no início da sua carreira, se sentirem postos de parte pelo sénior, que não têm paciência, porque o júnior dá muitos erros, porque ainda não está. Portanto, acontece isso também. Portanto, é tudo junto. Temos que garantir a segurança das pessoas. Temos que incluir. Volto ao tema das crianças. As crianças aprendem porque se tornam seres sociais e aprendem, ao facto de aprenderem colaborando, faz com que se tornem seres sociais. Portanto, isso é um jogo que é constante. Não é uma coisa a seguir à outra. Tem que ser em paralelo e sempre. Okay? A questão do conflito saudável eu guardei para o fim, porque é para mim importante, que é o conceito de conflito costumo dizer que é complicado. Muitas vezes eu, quando estou a entrevistar Scrum Masters, por exemplo, pergunto-lhes como é que resolves uma situação de conflito entre pessoas. E a tendência que nós temos de analisar o conflito é sempre uma coisa má. O conflito só por si não tem que ser mau. O conflito quer dizer que há uma dissonância de ideias. Há ideias que não são, ou que são contraditórias, ou que não estão na mesma linha de pensamento. Daí podem surgir coisas ótimas. Portanto, temos que saber analisar esse conflito. O conflito que nós temos presente na nossa equipa pode ser nocivo, claro, mas pode ser muito saudável, que é dessa troca de ideias, desses debates, que muitas vezes surgem ideias novas, coisas fora da caixa, o tal lateral thinking que eu falava há pouco. Ricardo, sim. Tem uma pergunta sobre essa questão da segurança psicológica. Sim. Como lidar com pessoas com personalidades agressivas nas equipas ágeis, para proporcionar segurança psicológica ao grupo? É a pergunta da Ana Filipa Monteiro. Ok. Pessoas com personalidades agressivas numa equipa. Ágil. Uma equipa ágil. Sim. Isso é um bocado a frase só por si já é um bocado contraditório, né? Temos uma pessoa agressiva dentro de uma equipa ágil. Das duas, uma, ou a própria equipa reconhece a pessoa como sendo agressiva e aceita como é, porque não tem mal a pessoa ser agressiva só por ser agressiva. Agora, essa agressividade tem um impacto negativo na equipa? Se sim, tem que o coach, ou o team leader, ou o Scrum Master, se eu quiser, a pessoa que tem a responsabilidade de facilitar ou de promover a coesão na equipa, tem que analisar o porquê. Porquê é que a pessoa é agressiva? É agressiva para quem? Para os outros membros da equipa? Apenas para um em particular? E porquê? Porque não se sente reconhecido? Porque acha que é melhor que os outros? Lá está. Isto tem a ver sempre com a forma como nós lidamos com o conflito. Antes de tomar qualquer decisão, temos de saber os porquês. Okay? Se nós percebermos que a pessoa não se enquadra de todo porque não quer estar ali, o remédio é fácil de responder, tira-se a pessoa dali, ela não quer estar ali, não esteja. Okay? Óbvio que é mais fácil falar do que fazer, e nós sabemos que as nossas empresas
são complicadas, umas são muito complicadas até. Ok? Mas nunca vamos conseguir ter uma equipa como equipa se houver um elemento que não quer listar. Ou então o que está lá de propósito para destabilizar de alguma forma. Temos que saber encontrar os porquês para poder agir. E depois, com o porquê, podemos ir ter com a pessoa e dizer, olha, mas tens um problema com alguém, ou alguma coisa, é comigo, é com a tecnologia, é com o escritório, é com as ferramentas que usamos, o que é? Há sempre qualquer coisa por trás. Nós, enquanto Scrum Masters, Agile Coaches, gestores, o que for, one-on-one, sempre. Nunca debater este tema em público. Ok? Fundamental. Nunca expor uma pessoa perante um grupo. Não vai causar ainda pior, digamos assim. Não sei se respondi à pergunta, mas assim de uma forma muito genérica é isto. Ela disse que obrigada pelos insights, sem dúvida, que os porquês são muito importantes. Aliás, os porquês são importantes para tudo. E depois o Luiz Mendes diz que o Modern Agile tem muito dessa segurança psicológica e ele gosta bastante dessa abordagem. Muito obrigado. Temos pessoas que ainda estão a entrar agora. Vamos lá continuar, então, mais um bocadinho. Para haver a segurança psicológica, temos de ter também estas coisas todas. Reconhecer a diversidade na equipa, e hoje em dia a diversidade é uma palavra que é usada de uma forma muito livre. Portanto, quando eu digo diversidade, é reconhecer que somos todos seres humanos. Não interessa se é branco, se é preto, se é homem, se é mulher, se é hetero, se é gay, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro. Somos todos seres humanos. E estamos todos lá exatamente porque temos valor. Ponto. Não há debate. Senão não fazem parte da equipa. Alguém que não reconheça isso não faz parte da equipa que trabalha comigo. Acabou. Para mim é assim. Tenho pena, ok? E só quando as pessoas todas reconhecem isso é que se pode criar um ambiente de segurança psicológica. De facto. Não é? Isto é... Nós temos que reconhecer que o mundo é o que é e acabou. Não há nada. Para isso nós precisamos ser empáticos de alguma forma. E não é só empatia, não é algo que é exclusivo do Scrum Master para a equipa ou de um coach. A empatia tem de existir de todos para todos. É óbvio que ser empático é algo que não é natural para toda a gente, requer treino e requer uma abordagem muito cuidada. E não se pretende que toda a gente faça cursos de coaching. Não é isso. O ser empático nós podemos facilmente explicar em conversas, mais uma vez, no ambiente seguro, quais são as bases. Portanto, fazer perceber a cada um de nós que temos que estar nos sapatos uns dos outros para entender as dores. E volto ao tema que já mencionei há pouco, que é nós, equipa, e o Product Owner é o ele ou uma ela, está lá. Uma das coisas que eu costumo fazer nas minhas formações é também um exercício em que ponho as pessoas a escrever requisitos. Experimentem. Sentir as dores de um Product Owner. Escrevam requisitos. Tentem explicar a uma equipa o que é que vocês querem. E vão perceber o difícil que é. Okay? Portanto, empatia é perceber exatamente quais são os problemas, os potenciais problemas de todos. Para quê? Para nos podermos entreajudarmos. E a base da segurança psicológica é isto. É percebermos que todos temos as nossas diferenças, que todos temos os nossos problemas, temos os chamados pain points e que temos a capacidade, de uma forma ou de outra, de tentar ajudar ou pelo menos minimizar qualquer problema que outra pessoa possa ter. E às vezes até pode passar por uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho. Basta ir ter com uma pessoa e perguntar: está tudo bem contigo? Precisas de ajuda? Okay? Pequenas perguntas como estas são aquelas que criam uma ligação entre as pessoas. E reparem, não tem nada a ver com o Scrum. Não tem nada a ver com você usar um board ou ter o melhor sistema, ter o melhor framework do mundo.
É sermos humanos, com H grande. Okay? Olha, tem uma observação aqui do Y, que é do Pipoca Ágil. Oi, Y, tudo legal? Fala um oizinho aí, Y. Grande Boa tarde, Y. gente. Tudo bem? Tudo bem? Ó, tá excelente, Ricardo. Tá ótimo. Ah, Mandei uma obrigado. observação aí, dá uma força legal. Bom, o Y está dizendo que implementar o Agile é uma jornada longa e devemos ter persistência e perseverança. O lado cultural é um desafio. É, sempre. E, mais uma vez, começa sempre com perguntar o porquê. Porquê é que queremos fazer usando o termo do Y, esta jornada? Okay? É fundamental. Se acharmos que isto é porque é uma moda, porque a empresa do lado diz que é Agile, porque a concorrência diz que é Agile, se forem esses os motivos, então não comecem. Estou a começar com a motivação errada. Se quiserem começar uma transformação ágil, porque querem crescer, porque querem experimentar algo novo, porque acham que é isto, vai melhorar e faz sentido, podem ir devagarinho, é uma coisa que é longa, como o Y disse. Estudos revelam que empresas de médio e grande porte, geralmente os resultados só começam a ser visíveis ao fim de 2 anos. Portanto, não é de um dia para o outro, garantidamente. Ok? Mas pronto, vamos lá começar, continuar, que isto está quase no fim. Tá? Tranquilo, então, vamos lá. Só para terminar aqui, a parte da autonomia tem a ver com aquilo que eu já falei antes, que é, permitam as pessoas falhar, experimentar, fazer por elas próprias. E vou voltar a falar das crianças, porque isto está tudo relacionado. Quem tem filhos, de certeza que já ouviu os seus filhos dizer: pai ou mãe, deixa eu fazer, deixa eu experimentar, eu quero, posso ser eu a fazer, em todas as coisas. Uma criança que vê uma mãe cozinhar diz: bem, posso ajudar, posso fazer, deixa eu partir o ovo. Até pode estragar o ovo, mas não tem mal se nós deixarmos a criança experimentar. Deem autonomia, é assim que eles aprendem. Ok? É fundamental isso tudo. Tem mais uma observação aqui, Ricardo, do Tiago Reis, que fala que confiança é ter um espaço seguro para se comunicar. E ele também vê muitos erros na comunicação vindo dos próprios Scrum Masters, Certo? que em vez de nós, falam em vocês. Mas é um processo de crescimento contínuo. Repara, eu próprio cometo esses erros ainda hoje. Ok? Toda a gente comete erros. A questão é que nós temos que nos permitir errar a nós próprios e ao mesmo tempo permitir aos outros que errem. Okay? Para nós conseguirmos falar em nós, temos que olhar para nós próprios primeiro, e pessoalmente, e perceber: eu sou um ser humano, eu tenho falhas, e eu vou falhar. Portanto, se eu sei disso sobre mim, eu não posso exigir que a minha equipa não faça o mesmo. O que eu tenho que fazer é usar esse conhecimento para, em conjunto com toda a gente da nossa equipa, porque é importante depois também que é uma coisa que se aprende e, mais uma vez, no dia-a-dia eu próprio digo a minha equipa, a equipa não é minha, a equipa é nossa. Okay? Portanto, usar esse conhecimento com a nossa equipa para crescer, para avançar. Okay? E o Tiago Reis, se não me engano, falou e bem da confiança, que é o terceiro pilar. Sim. E essa confiança cria-se e aparece quando os outros 2 pilares estão a funcionar bem. Quando há segurança psicológica, há confiança. Para haver segurança psicológica tem que haver uma comunicação aberta e eficaz. Por isso é que os 3 pilares funcionam em conjunto e são indissociáveis. Okay? E aqui volto a falar da tal transparência. Não podemos ter coisas... Só te vou partilhar parte daquilo que eu quero e o resto está escondido e fica reservado para outra pessoa. Não, isso não. Temos o tal compromisso de todos, não é?
para que nós exigirmos às nossas equipas o commitment, como eles dizem, né? O compromisso perante o sprint, perante o desenvolvimento, perante o projeto ou perante o que for, nós temos que assumir que esse compromisso tem que ter uma base de confiança. Não é? Eu não posso me comprometer com nada se não confiar em mim próprio e na equipa com quem trabalho. Tão simples quanto isso. Né? E só isso é que leva, mais uma vez, com a possibilidade de ser autónomo, de não ter medo de falhar, etc., que as pessoas vistam a camisola. Eu não sei se é um termo que se usa no Brasil. Em Portugal dizemos que quando estamos numa empresa e quando queremos lá estar, quando gostamos de lá estar, nós vestimos a camisola. Não é? Lá é vestir a camisa. É vestir a camisa ou camiseta, né? Do esporte, né? Quando veste a camiseta de um clube de futebol e vai para o estádio e vai gritar, é a mesma coisa. Nós temos que fazer isso com as nossas equipas no nosso estádio profissional, que é as nossas empresas. E defender as nossas equipas porque vestimos a camisola. E é fundamental. Olha, nós temos aqui, Ricardo, uma observação do Ibson. Quer o Agile procure obter resultados e não se preocupe apenas com formatos, nomenclaturas, frameworks e jargões. Procure mostrar os resultados. Isso é fundamental para o entendimento das pessoas que não conhecem o Agile. É, sim, senhor. Fundamental, portanto. E aí, quando o Ibsen diz os resultados, eu digo mais, eu digo valor. Porque às vezes resultados pode ser enganador, ok, Ibsen? Porque muitas vezes a malta olha resultados e é números, e é revenue, e é lucro. Não é esse tipo de resultados. Isso é um bónus, isso é uma consequência natural se nós estivermos a falar em valor. Se nós trouxermos valor à empresa, valor àquilo que produzirmos, valor aos nossos clientes, aos nossos utilizadores finais, o revenue surge. Ok? Portanto, o foco tem que ser no valor. E tem uma pergunta da Anabela Ferreira. Sim. Obrigada, Ricardo, pela partilha. Concordo, né, com a visão do Ricardo sobre agilidade. E a pergunta: seria importante, quando falamos em agilidade, agile, falarmos também em coaching e crescimento pessoal? Certo. Há uma coisa que é um erro que é comum nas empresas, e agora muito concretamente, é que as empresas que tentam iniciar, mais uma vez vou usar o termo do Ibsen, uma jornada ágil, focam-se nas equipas, muitas vezes, começam por baixo, não tem mal, podemos começar por aí, mas focam-se em ter Scrum Masters e Product Owners. Ok? São importantes, mas não chega. É preciso coaches. Porque nós precisamos de um coach, não só para ser coach da equipa, não só para ser coach do Scrum Master e do Product Owner, mas para ser coach da organização toda. O papel de um coach, e quando eu digo aqui um coach, estou a falar de forma genérica, mas estamos a falar de Agile, seria um Agile coach, não é? O papel de um coach é exatamente ajudar a organização, a estrutura a crescer. A tal mudança de mindset, as mudanças culturais que são tão difíceis, não se fazem porque temos uma equipa a trabalhar em Scrum. Por muito boa que seja a equipa, por muito eficaz que seja o Scrum Master e a equipa e o Product Owner. Isso, para quem está de fora, do ponto de vista da organização, só demonstra que eles são mais produtivos. E eles vão querer mais e mais e mais e mais. Ok? Portanto, aí estamos a ter acabamos por estar a prejudicar se não estivermos a formar, ou seja, fazer o tal coaching com o resto da organização. Portanto, o coach é um papel fundamental. Quando quiserem criar algum tipo de transformação ágil, não se foquem apenas na framework e na equipa. Tem que focar no todo. Okay? E isso é um grande problema que nós temos hoje em dia. Voltando aqui, para chegar mesmo ao finzinho, já não falta muito, ok? Então, estes três pilares coexistem e necessitam uns dos outros para funcionar. Eu usei esta forma, isto não é um gráfico como se fosse um pie chart, mas é porque me lembrei daqueles arcos romanos, se lembram,
que se sustentam porque estão apoiados uns nos outros, as pedras, não é? E então é como se estes 3 pilares sustentam-se a si próprios porque eles todos dependem uns dos outros. Estão ligados sempre aos outros 2. E é fundamental. A comunicação é a essência de tudo o que nos faz ser humano. O ser humano propriamente dito evoluiu porque mudou a forma de comunicar. Ok? O ser humano tem linguagem. O primeiro sinal de inteligência, o primeiro sinal de ter algo racional em nós enquanto espécie, foi a criação da linguagem. Portanto, mais uma vez, aquilo que eu comecei a falar no início, do ponto de vista antropológico, o nosso crescimento, a nossa adaptação, a nossa perseverança, a nossa resiliência, vem de nós desde muito atrás e tem como base a comunicação. Okay? Isso leva a que haja segurança psicológica e vice-versa. Se nós nos sentimos seguros, não há limites, podemos fazer tudo o que quisermos. Okay? E, como é óbvio, isso vai gerar confiança. E sem confiança não vamos a lado nenhum. E agora aqui uma referência a 2 autores e a 2 livros. Patrick Lencioni, que menciona e bem num dos seus livros, nas 5 disfunções de uma equipa, que a falta de confiança é a base, é a primeira e a principal disfunção de uma equipa, que não funciona, de alguma forma. E se formos a ver todos os outros, que são consequência da falta de confiança, qual é que é o último? São os resultados que o Gibson falava. Não é? Se nós não tivermos confiança, de uma forma ou de outra, os resultados não surgem. Esqueçam. Não vão lá. Ou os que surgirem são de tal forma desfasados da realidade e da necessidade daquilo que queremos apresentar como valor para o nosso cliente ou o nosso utilizador final, que é, como costumamos dizer, é trabalhar para o boneco. Também não sei se é um termo usado no Brasil, mas é trabalhar para nada. Estamos com um esforço inglório, não é? Agora, uma nota também esta, rapidamente, estamos mesmo no finzinho. Há várias noções de pilares. Okay? O Lean tem uma estrutura com vários pilares. O Scrum tem os 3 pilares. Há outras também, sustentabilidade, todos os frameworks têm, de alguma forma, uma estrutura de valores e de pilares. Sim, senhora, são todos válidos. No entanto, se formos destilar aquilo tudo, e acredito que eu já fiz esse exercício, o que está por trás são os outros 3. Ok? É tão simples quanto isso. Podem pegar nos valores e nos pilares do Scrum, e se vocês estão a ver aí do lado direito, o que é que tem aí no nosso lado? Confiança. Este exemplo do Scrum é confiança. Tá? Isto não funciona se não houver confiança. Se nós tivermos isto tudo, mas se não tivermos a nossa confiança, vai chover dentro de casa. Tá? E é por isso que isto para mim é importante estar aqui hoje, mais uma vez, Heart of Agile, porque o Alistair Colburn, que foi o impulsionador e o criador deste movimento, surgiu também com esta estrutura sintática, se quiserem, Shuari Kokoro. Basicamente diz, na sua essência, que nós, por muito que aprendamos, nós estamos numa fase de aprendizagem, e depois nos tornemos mestres de qualquer área, no fundo, o objetivo final é voltar à base, voltar à essência, voltar ao nosso coração, portanto, olhar para nós próprios. O Kokoro, que está aqui representado. Okay? E é isso que nós temos de fazer do ponto de vista da agilidade. Porquê? Se nós evoluirmos com base nestes 3 pilares, se no nosso instinto, desde que nascemos, é sermos autónomos, é experimentar, é crescer e aprender pelo erro, porque é que não devemos traduzir isso para as nossas empresas e para as nossas equipas? Se nós olharmos para isso de uma forma muito linear, tudo o que nós hoje em dia temos como milhares de livros
e de frameworks e de ferramentas vem tudo daquilo que somos nós enquanto essência. Portanto, quando vos perguntarem o que é ser ágil, é ser humano. Ponto. E é tão simples quanto isso. Tá? Do ponto de vista de evolutivo é só isto. Okay? É o instinto de sobrevivência que nós sempre tivemos e só conseguiremos ser ágil se nós voltarmos ao básico. Não interessa as frameworks, não interessa as ferramentas, isso é suporte. Okay? Temos de voltar a quem somos, à nossa essência. Para finalizar, só 2 slides aqui com umas coisinhas. Este já vos disse várias vezes, mas este para mim é importante. Esta é uma frase que é imputada ao Charles Darwin, mas ainda não sabemos bem, e que diz que não é o mais forte da espécie, quem sobrevive não é o mais inteligente, mas quem responde melhor à mudança. Okay? Não interessa se somos os mais fortes, somos os mais inteligentes, temos que saber responder à mudança. Só assim sobreviveremos. E com isto termino a minha apresentação. E antes de abrir as perguntas, digamos assim, quero agradecer mais uma vez o convite que me foi feito. Foi muito bom. Eu acho que já passei um bocadinho da hora que tinha previsto, mas acho que também começámos às 19h11, se não me engano, portanto está no ponto, não é? Está tranquilo, Ricardo. Estou aberto a qualquer questões, partilhas. Se não tiverem nada que perguntar ou que comentar, passo a palavra então ao Jorge. Muito obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos, Ricardo. Acho que foi excelente. Parabéns aí para você. E eu vou deixar aí uma pergunta final, que no final das contas seria a mesma pergunta que o Ricardo fez no início, que é o que você entende de agilidade depois que você ouviu aí as palavras do Ricardo, né? Deixem aí no chat o que vocês acham. Eu queria também agradecer ao Ricardo, agradecer a presença de todos pela participação, pelas perguntas também que fizeram. Queria também tirar um print da pessoal que está a participar. Se vocês puderem abrir aí a câmera um minutinho só para tirar um print rapidamente. Foto de família, né? Exatamente. Enquanto também vão abrindo as câmeras, nós colocamos também no chat o link do WhatsApp do grupo, então é claro que as perguntas não ficam limitadas aqui, podem sempre mandar mais dúvidas hoje, amanhã e depois, sempre no chat, a gente vai ter, claro, maior imensa felicidade de receber e, claro, responder as perguntas. Já que estão todos... Obrigada, Jorge, já podemos tirar foto? Peraí, o pessoal está abrindo a câmera ainda, se puderem abrir aí, por favor. Tem também no chat o link para o feedback da apresentação. Por favor, respondam, que isso é muito importante para a gente saber como é que foi, sugestões e etc. Eu vou colocar aqui novamente no chat, enquanto vocês estão a abrir as câmeras. Deixa eu tirar, então, aqui a foto. Sorriam. Só deixa eu tirar aqui. Já foi. E eu acho que é isso. Depois eu vou colocar lá, quem já entrou no grupo do WhatsApp, entrem no grupo do WhatsApp. Vou colocar lá novamente no chat o link do WhatsApp para quem quiser participar. E é isso, gente. Muito obrigado aí. Mais uma vez, obrigado pelo Ricardo. Fiquem ligados no nosso grupo do LinkedIn, do WhatsApp. Nós pretendemos fazer pelo menos um evento mensal. Já estamos a preparar o próximo, ver quem vai ser o próximo convidado. E assim que a gente tiver a agenda, a gente já coloca tanto no WhatsApp quanto no link, nas redes que nós estivermos, para vocês poderem saber aí da nossa agenda, tá bem?
Muito obrigado aí por todos. Vocês têm mais alguma palavra aí, Carla, Solange? Não, só agradecer, acho que foi fantástico e só continuar continuar o aprendizado que o Ricardo trouxe para a gente, que de fato foi muito importante, agora é continuar. Obrigada. Obrigado a todos. Muito obrigado a Até todos. breve. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Obrigado a vocês Boa aí. noite. Obrigada. Um abraço, Valeu. gente.